Bom, vou tentar falar alguma coisa aqui sobre a passagem do Noilton Nunes, cineasta, né, por São José do Rio Pardo, na ocasião em que ele veio para filmar a saga de Euclides da Cunha. A Paz é Dourada, se não me engano, chamava o filme. Isso que eu estou contando aconteceu no século passado, mais precisamente 1986. Algumas coisas me chamaram bastante a atenção naquele período. Eu trabalhava na Casa Euclidiana e a Casa Euclidiana era o quartel-general, é o centro de operações do Noilton. Portanto, tive a oportunidade, o prazer, né, de acompanhar todo o trabalho dele, de alguma forma. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a dedicação do Noilton e a forma com que ele encarava todas as dificuldades que surgiam naturalmente para se fazer um filme. Ele tinha apenas uma máquina que ele carregava nas costas, filmando tudo, e sempre com dificuldades, né? Mas nenhuma dessas dificuldades conseguiu interromper o seu trabalho. Ele sempre foi muito categórico em fazer esse filme e se esforçou até onde podia se esforçar. Tanto é que no fim acabou dando certo. Então, essa era uma peculiaridade. A outra que me impressionava bastante era o senso de criatividade que ele tinha. Ele provavelmente teria já um roteiro traçado, né? Mas ele, a cada momento, a cada coisa que ocorria na cidade que tivesse algum relacionamento com com o trabalho dele, ele aproveitava aquilo, aquela hora, aquela passagem, artisticamente, com uma extrema criatividade. Então, o que eu poderia relatar com relação a esses três aspectos, né? Primeiro, as dificuldades ele superava todas, como eu disse. Ele tinha uma força de vontade, uma dedicação incríveis. Nada segurava o Noilton. Mas chegou um dia que essas dificuldades acabaram sendo insuperáveis. Ele não tinha como ir à frente se ele não tivesse a ajuda de alguém, do poder público, enfim. E o que ele fez? Ele fez uma greve de fome. Ele ficou lá na erma de Euclides da Cunha. A erma é um lugar onde está a cabana de zinco, né, de Euclides da Cunha, onde ele escreveu Os Sertões. Ele se dirigiu para lá e começou uma greve de fome. Essa greve de fome chamou a atenção da cidade, tanto quanto o filme. Para ele gravar esse filme, os dois artistas protagonistas principais estavam na cidade, que era o Breno Morrone, que fazia o papel de Euclides da Cunha, e a Kátia, uma argentina muito bonita, moça, de 25 anos, muito amável, é uma pessoa muito interessante e que chamou a atenção claramente de boa parte de São José do Rio Pardo. Eles iam a jornais, iam à rádio, etc. Ela ficou conhecida e observada, tanto ela quanto o Breno Morrone. Bom, nessa greve de fome, eu fui o interlocutor entre o Noilton e o prefeito da época, que era o Silvio Torres. O Silvio Torres, por coincidência, era também um cineasta e havia feito um filme chamado Retrato Falado de uma Mulher Sem Pudor, que ele, inclusive, fez uma ponta como participante apenas, né, desse filme. Aí ficou tranquilo, porque os dois cineastas, evidentemente, se entenderiam, que o Silvinho, como a gente chamava ele,
era uma pessoa que sabia valorizar a arte e principalmente a arte cinematográfica. Ele tinha uma tendência muito forte para isso. Bom, então fomos a Herma, né, conversar com o Noilton, e eu não participei da conversa, deixei que os dois conversassem. Eu sei que em menos de 20 minutos estava tudo resolvido e reiniciou, retomou a filmagem, e o Noilton retomou a filmagem da saga de Euclides da Cunha. Com relação à sua criatividade, era muito interessante a parte artística do filme, do artista que o Noilton era. Por exemplo, o Breno Morrone teria que atravessar a ponte que Euclides da Cunha havia construído aqui. E ele então improvisou em vez de atravessar a ponte, que está lá até hoje, né? Ele improvisou uma ponte de madeira pequenininha, pôs em cima de um braço do Rio Pardo, e foi uma cena muito bonita e assistida por várias pessoas de São José que acompanhavam essa filmagem. A outra coisa assim bastante significativa, vamos dizer, é que o Noilton já tinha preparado, evidentemente, já vinha com essa cena montada sobre uma visão que Euclides da Cunha tinha com o aparecimento de uma mulher de branco. Ele tinha essas visões e o Noilton, sendo o Noilton, não ia deixar passar isso de jeito nenhum. De repente, o Noilton ficou sabendo que existia na cidade um búfalo branco. Esse búfalo pertencia ao Sérgio Bumercindo. Era um búfalo albino e manso, ele poderia ser cavalgado. Imediatamente, o Noilton refez essa cena e, na visão dele, e foi como aconteceu, essa cena, em vez de ser filmada na porta, na cabana onde Euclides da Cunha escreveu Os Sertões, foi na ponte original, em cima da ponte. Só que com um detalhe. A Kátia, a que eu me referi anteriormente, deveria cavalgar este búfalo, que era branco, né, inteiramente nua. Isso era uma coisa inusitada aqui em São José do Rio Pardo. Então, para evitar assim, algum constrangimento ou chamar a atenção demais da comunidade aqui que acompanhava o filme, o Noilton gravou essa cena às 2 horas da manhã, com pouca assistência, mas muito bem sucedida. Depois as pessoas comentaram muito e começaram a perceber que o trabalho do Noilton era uma coisa muito séria. E assim foi. Eu sei que, na época, o que eu senti é que a passagem do Noilton aqui fazendo essas filmagens e junto com os protagonistas principais do filme, chamou a atenção. A São José viveu uma época diferente. Todo mundo acudia, acolhia tudo o que o Noilton pedia, sem pestanejar. Ele tinha uma liderança absoluta em função da certeza que ele tinha sobre os objetivos dele. Para dar um exemplo para vocês, meus filhos participaram da filmagem como integrantes ali, não sei, participaram apenas. E o Noilton, então, pediu que eles cortassem o cabelo da forma que ele achava que devia ser. E todo mundo cortou o cabelo e fez o que o Noilton queria em respeito a esse trabalho que ele vinha desenvolvendo aqui. Não havia limites para o Noilton. Então, essas foram as cenas assim que eu me lembro e que chamaram a atenção de São José do Rio Pardo. Naquela época, a cidade viveu dias inusitados e que são lembrados até hoje. Depois disso, o Noilton deu prosseguimento à sua obra
e filmou uma segunda parte da saga de Euclides da Cunha em Cantagalo, com as mesmas dificuldades, mas nenhuma dificuldade vencia o